Meus queridos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã, nós queremos começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Paradoxo. O que é um paradoxo? Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? O que é um paradoxo? O que é uma coisa paradoxal? A gente sabe que o paradoxo é uma figura de linguagem que ela aproxima, na verdade, irmã Vera, ideias que são opostas, que são antagônicas, ideias que são diferentes, né? Diretrizes diferentes em geral. Isso é um paradoxo, como a gente diz aqui, ou como é, na verdade. Se eu, por exemplo, disser assim, o sol da meia-noite, isso é um paradoxo, não é verdade? Porque não faz sentido muito ter sol à meia-noite, né? A gente não imagina sol de meia-noite. Se eu disser para os irmãos assim, chuva de verão, também é outro paradoxo, não é? Porque normalmente no verão não chove, não é? Mas a gente sabe que tem esse fenômeno de chuvas do verão também. Ou então, às vezes, a gente encontra alguém chegando e dizendo assim, estás certo ou errado? Estás certo ou errado, né? Essa expressão que de vez em quando, na linguagem contemporânea normal, comum, as pessoas dizem a respeito de outras, quando quer dizer assim, tu só queres estar certo, né? Então a gente diz assim, estás certo ou errado, né? Isso também é um paradoxo. Mas também, por exemplo, a gente tem paradoxos que se referem não só a uma pequena e curta frase, como esses 3 exemplos que eu citei, mas estrofes inteiras de alguns poemas lindos e maravilhosos. Por exemplo, é claro que os irmãos já ouviram esse verso que eu vou dizer aqui, né? O amor é fogo que arde sem se ver. Olha aí, fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É não contentar-se descontente. É não contentar-se de contente. É dor que desatina sem doer. Então, esse poema de Camões, ele é cheio de paradoxos, entende? É uma figura de linguagem que, na verdade, pode juntar ideias que são antagônicas, situações que são antagônicas. A nossa professora, doutora de português, está aqui confirmando exatamente isso, né? Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, agora abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, um texto que ele é absolutamente paradoxal. Ele é um paradoxo. Que texto é esse? Esse texto que vai do versículo 1 ao versículo 10, tem seu auge exatamente no versículo 10, que diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, foi o que eu li nesse instante. Totalmente cheio de paradoxos, ok? Paradoxos lindos, maravilhosos. Olha só como é que ele diz. Porque eu sinto o quê? Prazer. Mas em quê? Olha só as coisas que ele vai dizer que sente prazer. Não são as coisas que normalmente eu e você sentimos prazer. Não são, de jeito nenhum. Por isso existe aí esse paradoxo. Ele diz, eu sinto prazer em quê? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E aí ele faz um outro paradoxo, termina a frase dizendo assim, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, como é que eu sou fraco e sou forte, sou fraco? Então, isso é exatamente um paradoxo, como eu acabei de colocar para os irmãos. Tomemos por um breve instante essa palavra prazer, para entendermos melhor o que é que o apóstolo Paulo está dizendo lá no original grego. No original grego, o sentido dessa frase ou dessa palavra prazer é eu agora penso em tudo isso como algo bom. Eu agora penso em tudo isso como algo bom. Tudo isso o quê? Minhas fraquezas, minhas angústias, minhas perseguições. Tudo isso agora eu penso como algo bom. Por isso que eu tenho prazer nisso. A minha perspectiva mudou. A minha visão dessas coisas mudou completamente. Eu hoje olho para essas coisas não como coisas ruins, mas olho para essas coisas como se fossem coisas boas.
E o interessante desse paradoxo é que ele nasce de um paradoxo maior ainda. Qual é o paradoxo maior ainda? Uma oração que ele teve não respondida por Deus. Uma oração para a qual ele recebeu um não firme. Ele diz assim: eu orei 3 vezes por conta dessa situação e Deus me disse não. Não, não e não. Então é a partir dessa resposta não que ele passa a ter essa visão de mundo diferenciada daí em diante. Ou seja, Paulo, na verdade, está dizendo para a gente assim: olha, Deus me deu um não direto, firme, redondo, grosso, complicado, difícil, irrevogável, que não adianta mais eu orar por isso de forma alguma, mas isso me fez ver a vida de maneira diferente. Por isso é que eu agora olho para essas coisas com prazer. Eu não olho mais para essas coisas como se fossem coisas ruins. Nem as minhas fraquezas, nem as minhas angústias, perseguições, problemas, dificuldades que eu tenho passado de jeito nenhum. O tema da nossa mensagem de hoje é um paradoxo também. O tema dela é os benefícios de ter um espinho na carne. É sobre isso que eu vou falar com os irmãos hoje pela manhã. Os benefícios de ter um espinho na carne. Quem acha que ter um espinho na carne aqui é algo que traz benefício? Dificilmente a gente pensaria nisso, né? Dificilmente a gente vai acreditar que ter uma ferpa, né, enfiada no nosso corpo em algum lugar, de alguma maneira, pode trazer algum benefício para a gente, mas traz. Vamos ler então 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, para a gente entender esse contexto paradoxal que nós acabamos de colocar para os irmãos, esse tema paradoxal que também nós colocamos para os irmãos nesse instante. O texto nos diz assim, a partir do verso 1: em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Por quê? Se quiser gloriar-me, não serei nécio, não serei louco, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Esse é o texto todo que nós queremos explanar para os irmãos nessa manhã. Curve sua cabeça e ore comigo por um breve instante. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus de amor, pela tua presença entre nós. Que o teu divino Espírito Santo encontre espaço nessa igreja para falar aos corações aqui presentes, Senhor. Nós temos a certeza absoluta, Pai, de que quem está aqui nessa manhã veio com o propósito de te encontrar, de te louvar, de te adorar, de te engrandecer. Mas antes mesmo que esse propósito nascesse no coração de cada um de nós aqui, tu já havias implantado esse propósito, esse desejo em cada um de nós. E foi tu mesmo que nos trouxestes aqui nessa manhã, para ouvir a tua voz. Que seja, portanto, ouvida a tua voz, que nem eu, nem ninguém aqui seja empecilho, na verdade, para que a tua fala chegue àqueles que precisam ouvir e entender o que tu queres dizer para os nossos corações nessa manhã. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, meramente instrumento em tuas mãos,
e nada mais do que isso. Porque a voz tem que ser a voz do teu divino Espírito Santo a falar, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os benefícios de ter um espinho na carne. Quais são os benefícios de ter um espinho na carne? Eu não sei se nós elencaríamos alguns benefícios de ter um espinho na carne, mas Paulo, pelo menos nesse texto, ele elenca 3 coisas que são benéficas para ele, porque ele tem exatamente esse espinho na carne. A primeira delas é exatamente o que diz o versículo 7, ao qual você pode voltar na sua Bíblia nesse instante, quando Paulo diz assim: para que não me exaltasse. Para que não me exaltasse. Esse é o primeiro benefício de Paulo ter um espinho na carne, com certeza absoluta. Para que não me exaltasse, aí ele completa dizendo claramente: me foi dado um espinho na carne. Mas por que Paulo precisaria de um espinho na carne para que ele não se exaltasse? Essa é uma pergunta clara que a gente deve fazer, né? Se ele tem um espinho na carne para que não se exaltasse, e se isso é um benefício, por que Paulo tinha que ter esse espinho na carne? Vou responder claramente para os irmãos, porque se tinha alguém que teria motivo para exaltar-se, esse alguém seria o apóstolo Paulo. Esse alguém seria o apóstolo Paulo. E nós não temos dúvida nenhuma a esse respeito. O contexto aqui dessa situação é a controvérsia que havia na igreja de Corinto entre alguns que se diziam apóstolos, eram falsos apóstolos, que estavam entrando na igreja e começando a pregar um evangelho que não era o evangelho de Cristo. E Paulo olha aqui e diz: está errado. Mas aí essas pessoas reivindicavam esse título de apóstolos e se colocavam como autoridades dentro da igreja, e a igreja começava a seguir esse povo de maneira errada. E aí Paulo diz assim: olha, eu sou apóstolo também como eles, do mesmo jeito, e tenho a mesma autoridade que eles também têm. E se vocês acham que eles têm motivo, e se vocês estão dando glória a essas pessoas, muito mais glória teria eu para reivindicar de vocês. Sabe por quê? Abra sua Bíblia no capítulo 11 agora, e você vai ver comigo aqui por que na verdade Paulo tinha tantos motivos para gloriar-se, e ele faz essa comparação muito clara no capítulo de número 11, que antecede exatamente esse capítulo que nós lemos para os irmãos aqui. Veja bem, Paulo tinha motivos para gloriar-se e exaltar-se a partir da sua própria procedência. Veja o que diz o versículo de número 22 do capítulo de número 11. São hebreus esses indivíduos? Eu também sou, diz Paulo. São israelitas esses indivíduos? Eu também sou. Esses indivíduos são da descendência de Abraão? Eu também sou da descendência de Abraão. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo assim: olha, no quesito procedência, eu tenho a mesma procedência de todos esses que estão aí, se dizendo autoridade na frente de vocês. Empatei pelo menos com eles. Empatei. Mas Paulo vai prosseguir dizendo assim: no que diz respeito ao apostolado, ser ministro, na verdade, de Cristo, versículo 23, eles são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. E aí ele vai dizer em que ele é mais ainda. Ele vai dizer assim: em trabalhos. Eu trabalhei muito mais do que qualquer um deles. Ele vai dizer em seguida: em açoites. Eu recebi mais açoites, chicotadas, do que qualquer um deles. Isso é trabalho para Cristo. Ele vai dizer: em prisões. Eu já fui preso 4 vezes. Ele vai dizer assim: em perigos de morte. Eu também. Já fui várias vezes. Ele diz assim: na verdade, dia a dia eu enfrento perigo de morte. Mais à frente ele vai dizer: eu já fui apedrejado. Mais na frente ele vai dizer: eu já sofri 3 naufrágios. Mais na frente ele vai dizer no versículo 26, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, de ladrões, em perigos da minha própria nação, dos judeus que se voltavam contra mim, em perigos dos gentios que queriam me matar também do mesmo jeito, na cidade, no deserto, no mar, com falsos irmãos. Eu estou seguindo o texto aí, os irmãos devem estar me acompanhando, né? Em fadiga, em vigílias, em fome, em sede, em jejum, em frio, em nudez, em coisas exteriores, em coisas interiores que me angustiam. Em tudo isso, na verdade, quem de vocês enfraquece que eu também não fico preocupado com vocês? Então, o que Paulo está dizendo aqui? No quesito prestação de serviço,
Eu tenho o meu currículo completo. Eu tenho o meu currículo abastado. E tenho muito mais do que todos eles. Em outras palavras, eu tenho muito mais motivo para me gloriar. Mas tem um terceiro aspecto. O primeiro aspecto foi o quê? Na procedência, não é? Na raça, hebreu, israelita, descendência de Abraão, na prestação de serviço, tudo isso que eu acabei de ler para os irmãos aqui, mas também na presença de Deus, eu supero todos eles. Eu supero todos eles também no quesito presença de Deus. E aí entra, assim, o capítulo 12, logo no início, quando Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, o Deus o sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Essa nomenclatura de terceiro céu é o seguinte: o judeu pensava da seguinte maneira: nós temos o primeiro céu, que é esse céu onde tem as aves, né? Onde as aves voam. Nós temos o segundo céu, que é onde ficam os planetas que nós enxergamos e as estrelas. E o terceiro céu seria aquele que nós não enxergamos, que é a habitação de Deus, escondida por trás desses dois céus que a gente consegue ver. Então Paulo dizendo assim: olha, eu fui arrebatado com força, eu fui levado com força à casa de Deus, à morada de Deus, e lá eu tive visões, lá eu tive revelações, lá eu ouvi coisas que não é possível aqui se dizer aos homens da mesma maneira e do mesmo jeito. Então eu fui arrebatado ao terceiro céu. E isso foi o paraíso para mim. Algum deles foi? Sim ou não? Não, nenhum deles foi. Portanto, eu tenho muito mais motivo para me gloriar do que qualquer um que está aí. Mas Paulo fica nessa luta, e o tempo inteiro ele diz assim: se eu fizesse isso, eu seria um louco, porque eu não posso me gloriar. Eu não posso me exaltar de forma alguma. Então, para que a vida desse homem, que foi uma coisa extraordinária, não se tornasse para ele uma espécie de pedra de tropeço, de complicação, de problemas, de dificuldades, Paulo diz assim: eu tenho tudo isso para me gloriar, mas para que eu não me glorie, foi-me dado um espinho na carne. E olha só, aqui é uma coisa muito interessante para a gente dar uma paradinha e entender. Paulo não só precisava de um espinho na carne, Paulo precisava de uma estaca na carne. Porque a palavra que está lá nesse texto que nós acabamos de ler aqui é uma palavra que é usada uma única vez na Bíblia, no grego. Essa palavra não é usada em nenhum outro versículo. Essa palavra foi escolhida pelo próprio apóstolo Paulo, e ela não é a tradução literal dela não é espinho, é estaca. Paulo está dizendo assim: olha, para que eu não me esqueça de jeito nenhum, de forma nenhuma, de maneira alguma, que eu não posso me exaltar, foi-me enfiada uma estaca na carne. Não é meramente um espinho, para eu não me achar o bambambam do bambambam, para eu não achar que eu sou muita coisa aqui na terra, para que não haja isso dentro de mim, que me foi colocada essa estaca na minha carne. Mas o sentido de espinho também é aceitável no nosso português, sem dúvida nenhuma. Paulo precisava, portanto, de algo grande, para ele não esquecer de forma alguma que ele era meramente humano, um homem como qualquer outro, e que ele não pudesse se exaltar e viver o ensino de Cristo, que está lá em Lucas capítulo 14, versículo 11, que diz assim: qualquer um que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que se humilhar, ele será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. Então, qual é o primeiro benefício que Paulo enxergava em ter um espinho na carne? Era ele não se exaltar, era ele não se orgulhar, era ele não achar que ele era o máximo possível. O segundo benefício de ter um espinho na carne, nós vamos encontrar no versículo 9. E a gente pode expressar esse benefício da seguinte maneira: para que experimentasse a suficiente graça de Deus. Eu tenho uma estaca, um espinho na carne, para que, na verdade, eu experimente a suficiente graça de Deus. Não é assim que diz o versículo 9? E disse-me,
a minha graça te basta. A minha graça te basta. É fato que aquele espinho, aquela estaca, aquele incômodo que Paulo tinha dentro dele, era uma coisa que ele se sentia incomodado, muito incomodado com isso. Não há nada, na verdade, em toda a literatura do Novo Testamento que arranha a imagem de Paulo. Se conhece algum fato, alguma coisa? Não, em biografias de várias pessoas, de personagens bíblicos, a gente encontra alguns arranhões aqui e acolá, não encontra? Davi é um deles, Moisés é outro, Abraão é outro, os patriarcas têm dificuldades relacionais, etc, etc. Mas Paulo, você não encontra isso. Você não tem isso. Não tem nada que arranhe essa imagem dele. Você não encontra Paulo se queixando da vida em canto nenhum. Encontra no Novo Testamento? Mesmo tendo passado por todas essas situações? Não. Mas havia alguma coisa que ele tinha guardado em segredo por 14 anos. Você viu aí, né? Ele disse, há 14 anos atrás, por 14 anos, ele tinha guardado isso em segredo. Era um incômodo, era um problema. E era algo pelo qual ele tinha orado 3 vezes, e não só uma vez, mas 3 vezes. E aqui merece a gente pausar mais uma vez e entender essa palavra orar, essa palavra oração. Porque lá no original ela significa assim, literalmente, 3 vezes eu chamei Deus para perto de mim. 3 vezes eu invoquei, eu confiei, eu supliquei, eu implorei a Deus. Por 3 vezes. A palavra orar lá no grego é a palavra parakaleo, que é para e chamar. Para meu lado e chamar. Que Paulo está dizendo assim, eu orei, eu chamei Deus 3 vezes para o meu lado, para estar junto de mim, e ele não veio. E ele não veio. Está doendo sim, incomoda sim, mas ele não veio. 3 vezes eu chamei ele para junto de mim, mas ele não veio. E aí quando ele me respondeu, ele respondeu exatamente assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta, a minha graça te basta. Deus podia ter falado com Paulo assim, Paulo, ter sido arrebatado ao 3º céu não basta. Paulo, ter ido ao paraíso não bastou. Paulo, ter ouvido as palavras inefáveis não foi o suficiente. Paulo, as visões que você teve e que ninguém teve não bastaram. Paulo, as revelações que eu te fiz não foram suficientes ainda? Mas aí Deus podia concluir essa frase dizendo assim para ele, mas a minha graça vai te bastar. Mas a minha graça te basta. Mas a minha graça te basta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando a graça de Deus está em nós, nós ficamos em paz com os nossos espinhos. Entendeu? Você tem um espinho na carne, você tem algo que lhe incomoda, você tem algo que na verdade tem sido doloroso para você aguentar, você tem algo que na sua vida é difícil você admitir que isso existe, talvez esteja em absoluto segredo, como ficou em segredo na vida de Paulo por 14 anos. Você tem algo que se você pudesse mudaria agora instantaneamente. Você tem algo que na verdade lhe envergonha. Você tem algo na sua vida que lhe entristece. Você tem algo na sua vida que lhe causa dor, sofrimento, dúvida, angústia, tristeza. Você tem alguém na sua vida que é um incômodo para você, que você não pode se livrar dele de jeito nenhum? A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Talvez você, como Paulo, não quisesse ouvir essa resposta, não quisesse ouvir essa situação, não quisesse ouvir isso como uma recomendação. Mas entenda bem, meu querido irmão, olha só o que eu vou dizer para você. Quando Deus não muda o nosso problema, Ele nos muda
em meio ao problema. Você está entendendo? É por isso que Paulo agora, ele consegue dizer, como eu li lá no início, ele diz exatamente assim: agora eu penso em tudo isso como algo bom. Entendeu o paradoxo agora lá do início, que eu falei para vocês? A palavra prazer, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades. Então Paulo, ao ouvir isso de Deus, Paulo agora consegue dizer assim: olha, Deus não mudou o meu problema, Ele não tirou o meu espinho, mas Ele me mudou em relação ao espinho. Eu agora não olho para esse espinho do mesmo jeito, porque a graça de Deus me envolve, a graça de Deus me circula, a graça de Deus me protege, a graça de Deus me ajuda a conviver com esse espinho. E jamais aquele espinho foi tirado da vida de Paulo, em nenhum instante. Paulo morreu com o seu espinho, mas não morreu por causa do espinho. Amém, meu irmão? O espinho não foi feito para lhe matar. O espinho foi feito, na verdade, para mostrar para você que você é humano e você não pode se exaltar. Você é tão comum como qualquer uma outra pessoa. Eu tenho lido muito mesmo a respeito de vários servos de Deus. E é muito interessante quando, na verdade, a gente lê, por exemplo, que um homem como Spurgeon, que eu tenho lido muito a respeito dele, morreu com 57 anos de idade. E eu fiquei dizendo para mim assim: como é que um cara desse morre com 57 anos de idade? Um camarada que lia 6 livros por semana, 300 e tantos livros no ano. Um camarada que levou 20 anos escrevendo um comentário do livro de Salmos, 7 volumes, versículo por versículo. Um camarada que deixou mais de 3.700 sermões escritos. Um camarada que escrevia, os seus sermões eram publicados nos jornais, e os jornais, as pessoas compravam os jornais para ler os sermões dele no jornal. Um camarada que pregou para 23 mil pessoas. Um camarada que tinha uma igreja de 12 mil pessoas em Londres. Um camarada que respondia mais de 500 cartas por semana. Um camarada que converteu milhares e milhares de pessoas, sofria de uma doença chamada gota. Eu acho que vocês conhecem essa doença, que ela existe até hoje, e é incômoda pra caramba. Converteu-se aos 17, morreu com 57, teve 40 anos de ministério. 40 anos de ministério. De 40, ele levou 20 anos para escrever os 7 volumes do comentário aos Salmos. A metade do ministério dele. Fantástico. Chamado o príncipe dos pregadores. Não deixou de ter uma doença imune degenerativa como a gota, né? Não é imune degenerativa, mas uma doença que é incômoda até dizer basta. Que não tem solução para ela. Entende? O espinho na carne. O espinho na carne. Espinho na carne. Deixou de ser esponjo por conta do seu espinho na carne? Não. Paulo deixou de ser Paulo e de pregar nas igrejas que ele determinou pregar por conta do espinho na carne? Não. Não deixou. Então, aquele espinho na carne também servia para dizer para Paulo assim: olha, o benefício daquele espinho na carne também era para dizer assim: olha, Paulo, a minha graça é suficiente na sua vida. É suficiente. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Primeiro benefício, para que ele não se exaltasse. Segundo benefício, para que ele experimentasse plenamente a graça de Deus na vida dele. Terceiro benefício de ter um espinho na carne, para que o poder de Cristo habite em mim, e isso está escrito pelo próprio apóstolo Paulo no versículo 9 aí. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que em mim habite o poder de Cristo. Nós poderíamos nesse instante levantar uma questão. O fato de Deus ter dito não a Paulo, que não ia tirar o espinho dele, ter deixado o espinho com ele, na carne dele, poderia ter morto a Paulo? Não seria mais ou menos como você vê uma pessoa ferida sangrando e dizer assim: eu não vou cuidar do teu ferimento, deixa sangrar? Paulo não poderia se perder, humanamente falando, e dizer assim: também vou chutar, como se diz, né, o pau da barraca e vou deixar tudo para lá porque isso está me incomodando demais.
Poderia, não poderia? Mas por que isso não acontece? Por que isso não aconteceu? Ouça bem, meu querido irmão, porque naquele corpo, não habitava apenas o espinho da carne, mas naquele corpo também habitava o poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é assim que diz o texto aí? De modo que eu não me gloriarei, para quê? Para que habite em mim o poder de Cristo. Para que habite em mim o poder de Cristo. Essa passagem é uma das mais lindas possíveis da Bíblia. Sabe por quê? Porque quando a gente lê assim, habitar em mim, para que habite em mim, a gente traduzindo literalmente é assim, para que o poder de Cristo arme sua tenda sobre mim. Amém? O que Paulo está dizendo é isso, de modo nenhum eu me gloriarei, não me gloriarei, para que o poder de Cristo arme a sua tenda sobre mim. O que ele está dizendo é assim, olha, o poder de Cristo vai me envolver, o poder de Cristo vai me proteger, o poder de Cristo vai me dar uma barraca, uma tenda, para que quando esse desgraçado desse espinho furar, eu vá para ele e eu me coloque debaixo do poder de Cristo, e o poder de Cristo me sustentará com espinho ou sem espinho, ou seja lá o que danado for, mas ele vai me sustentar com certeza absoluta. Meu irmão, tem alguém que é terrível, eu ia dizer outra coisa, mas tem alguém que é terrível na sua vida, ele quer lhe tirar do sério, tem alguém que lhe persegue, tem alguém com quem é difícil você lidar, esse indivíduo é teu espinho na carne. Deus não vai tirar, mas ele vai armar uma tenda para que você fique debaixo do poder de Cristo na hora que esse espinho começar a incomodar, na hora que esse espinho começar, na verdade, a te furar, a te ferir. Ali você vai ter o abrigo necessário debaixo dessa tenda do poder de Cristo. E ali debaixo da tenda do poder de Cristo, ninguém vai te pegar, ninguém vai te alcançar, ninguém vai te ferir, ninguém vai te fazer ter dor nenhuma, absolutamente nenhuma, porque você estará debaixo do poder de Cristo que também habita na sua vida e habita em você. Em mim, em você, em cada um de nós, não apenas há espinhos que nos machucam, mas existe uma tenda armada do poder de Cristo para nos abrigar, para nos dar descanso, para nos proteger do mal e nos ajudar a prosseguir na vida. Então, o espinho é para que você seja mais cristão ainda do que você é. O espinho é para que você exerça o cristianismo da maneira que você precisa exercer. O espinho é para que você não se exalte. O espinho é para que você experimente a graça de Deus, o benefício de Deus. O espinho é para que você experimente o poder de Deus sobre você. O poder de Cristo sobre você e sobre sua vida. É para isso, meu querido amado irmão. Então, não reclame mais do espinho. Coloque-se debaixo do poder de Cristo. E diga assim, como eu já disse uma vez. Eu já olhei para uma pessoa uma vez e disse assim para ela, você nunca mais vai me tirar do sério. Porque tem gente que tira a gente do sério. Não é verdade? E essa pessoa tem esse dom de me tirar do sério. Até que um dia eu caí em mim. Olhei bem firme para ela e disse, você nunca mais vai me tirar do sério. E não tirou mesmo dali em diante. Entende? A gente precisa ir para debaixo da tenda do poder de Cristo em cada um de nós. E eu quero concluir essa mensagem de hoje, meu querido irmão. Eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo algumas coisas para os irmãos. Primeira delas, não faça do espinho ou da estaca uma pedra de tropeço, mas sim uma pedra de apoio. Não faça do seu espinho uma pedra de tropeço na sua vida.
Aquela pedra que você sempre cai quando dá de cara com ela, sempre tropeça, sempre dá uma topada, sempre se sente ferido. Não faça. Não faça. Não olhe mais de hoje em diante para o espinho na carne da sua vida como algo ruim. Faça como Paulo. Ressignifique. Transforme. Eu agora não olho mais para isso como algo ruim, mas sim como algo bom. Como algo bom. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Então eu olho para isso agora como algo bom, porque é através dessas coisas que o poder de Cristo se revela, se aparece, se mostra em minha vida. É quando, apesar disso tudo, eu resisto a essas coisas e essas coisas não me atingem mais do jeito que atingiam de forma alguma. Porque o espinho está entre a graça de Deus e o poder de Cristo, e esses dois anulam esse espinho na minha vida. Esse espinho não tem mais a força que deveria ter. Segunda coisa que eu queria dizer nessa conclusão, existe um padre aqui chamado Padre Ayrton, não sei se ele é padre ou se ele é frei, mas ele tem um projeto chamado Projeto Terra, não é? Acho que os irmãos de vez em quando devem ver algum carro com um adesivo, né? Chamado Fundação Terra, né? Que fica em Arco Verde, né? Um amigo meu, pastor, uma vez passando com outros pastores para ir para o sertão, parou em Arco Verde para conversar com o padre Ayrton. E eles queriam, na verdade, verificar se podiam fazer alguns eventos lá, né? Na fazenda dele lá. E ele não tem problema nenhum, o padre Ayrton, em fazer isso, não, em ceder, né, para quem é evangélico, etc., fazer eventos lá também, né, sem nenhuma dificuldade. E aí, eles chegaram lá e disseram, nós viemos aqui, queremos conversar com o padre Ayrton. Aí a moça que o atendeu, que era uma estrangeira, chegou e disse para ele, tudo bem, vocês podem falar com ele, mas ele está na hora de oração dele. Aí ele disseram assim, e demora muito? Ele disse, em torno de 1 hora. Ele está onde então? Ele disse, olha ali, veja ali no mato. Ali, olha mais para lá, ali, você vai vê-lo ali em meio àquelas árvores, aqueles matos, lá está ele lá, orando. E aí ninguém interrompeu ele na hora da oração dele. Tá bom, esperaram um tempo, mais ou menos 1 hora depois o padre Ayrton veio, tratou eles muito bem, conversou com eles, enfim, se apresentou, mostrou a fazenda toda, o espaço que ele tem lá, se servia, se não servia, etc. Depois o padre Ayrton chegou para esse meu amigo e disse assim para ele, vocês querem conhecer a minha cela? Cela é o quarto dele, o quarto onde ele mora, onde ele dorme, né? Se chama cela. E lá é tudo rústico, a cama de cimento, guarda-roupa de cimento. Ali no guarda-roupa não tinha 10 roupas diferentes, 2 ou 3 batinas, umas camisas, umas calças, não mais do que isso. Em meio a essa conversa, passou uma aranha no quarto, e aí o padre Ayrton teve todo o cuidado de dizer para ele assim, olha, não mata não, deixa a bichinha passar. Todo dia ela passa por aqui essa hora. Mas padre Ayrton tem uma caranguejeira. Não tem problema não, deixa ela passar, ela passa aqui todo dia. Não tem problema nenhum não. O senhor não tem medo disso? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. Eu estou preparado para encontrar com o meu mestre a qualquer momento. Aí eles disseram, nós também, pastor. Nós também, padre Ayrton. Estamos pensando nisso. Aí ele disse, não, mas vocês não entenderam. Eu posso encontrar com Deus a qualquer momento da minha vida. Mas por que, padre Ayrton? Porque eu tenho um aneurisma na minha cabeça que o médico já disse que não tem como operar. Ele pode estourar a qualquer momento. Qualquer momento. Então, a qualquer momento eu posso me encontrar com Deus. O espinho na carne do padre Ayrton. É esse aneurisma. Você entende do que nós estamos falando? Para o padre Ayrton, Deus olhou e disse assim, a minha graça te basta.
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem sustenta a sua vida sou eu. O poder de Cristo habita em você, Padre Ayrton, para você ficar debaixo dele. E não deixar de fazer a obra que você faz. E não deixar de ser uma bênção como você é. E não deixar de fazer o que você pode fazer. Quais são os benefícios de ter um espinho na carne? Quais são os benefícios de ter um espinho na carne? Primeiro deles, para que nenhum de nós se exalte, se orgulhe, se ache que é o cara, a cara, o 31 de fevereiro, o máximo possível. Para que nós possamos experimentar a suficiência da graça de Deus. Quando Deus diz assim, a minha graça te basta, Ele está dizendo assim, eu te basto. Eu te basto. Eu te basto. E para que você, na verdade, possa repousar debaixo do poder de Cristo. Pedir que você cubra a sua cabeça, que você, nesse instante, comece a se colocar diante de Deus, mediante essa reflexão, enquanto o nosso grupo de louvor vem cantar uma música nesse instante. Uma música muito especial, que vai com certeza falar aos nossos corações. Curve sua cabeça, feche seus olhos, ore a Deus, peça para que Deus possa ter lhe dito assim, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, o meu poder, na verdade, ele tem a sua plenitude na sua fraqueza. Quanto mais você se achar fraco, mais você será forte a partir desse instante. No nome de Jesus. Amém.